Bom dia, graça e paz para você que hoje acordou com o sentido de adorar ao Senhor, de glorificar o nome dEle, de exaltar o nome desse Deus que é santo, que é poderoso, né? Como você acorda? Eu estou me disciplinando a acordar, não só agradecendo ao Senhor, mas também rendendo graças a Ele através da palavra dEle. Nesta manhã, eu me acordei, me levantei agradecendo ao Senhor por mais um dia, pela misericórdia dEle que entrou na minha casa, não sei por onde, mas entrou. E levantei, louvando ao Senhor, bendizendo ao nome dEle através da palavra dEle no Salmo 23, no versículo 6, que diz que certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Então, crie esse hábito também de não só abrir a sua boca em gratidão a Deus pela vida, pelo acordar, mas também de adorá-lo, né? Através da palavra dEle. Porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esta manhã, Senhor. Porque o Senhor preparou, Senhor, este dia para que os teus filhos, Senhor, em todo o mundo possam te bendizer, te louvar. Pai, que a palavra do Senhor, Pai, venha desvendar os nossos olhos, Pai. E que ela traga, Pai, como é a função dela, conhecimento, Pai. Através do Teu Espírito Santo, Pai. E que nós venhamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ter o hábito da prática desta palavra, Senhor, para que possamos alcançar, Pai, a morada preparada por Jesus para nós, para que possamos alcançar, Senhor, ó Deus, a eternidade junto ao Senhor. Nos ensina, Pai, a caminhar nesta terra, Pai, ó Deus, vivendo, Pai, através desta palavra, dos Teus ensinamentos, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, da Tua força, Pai, sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Então, como foi visto ontem, a irmã Rosângela explanou muito bem o capítulo 21, né? Ela trouxe de uma forma muito esclarecedora o capítulo 21 para nós, acerca dos sacerdotes, do sacerdote e do sumo sacerdote, e hoje não vai ser diferente, né? Hoje, o capítulo 22, nessa primeira parte de Levítico, capítulo 22, nós vamos falar a lei acerca de comer coisas santas, que diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar a algum réptil, pelo que se fez imundo, ou a algum homem, pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma
Com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver semente, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém, por erro, comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto, e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Nesse primeiro momento, eu vou explanar do versículo 1 até o 16, que fala a respeito de comer as coisas santas. A partir do versículo 17, nós vamos explanar sobre os animais sacrificados que devem ser sem defeitos. Então, nesse primeiro momento, o Senhor está declarando a Moisés uma voz de comando. O Senhor está dando um comando a Moisés para que ele repasse ao sacerdote. No caso aqui, sacerdote era Arão e toda a casa dele. Então aqui nós podemos ver, o Senhor deu todas as diretrizes de como deveria ser acerca do se alimentar de coisas santas. Nós devemos prestar muita atenção, porque ainda hoje esta palavra ela faz sentido na nossa vida e ela fará até o dia da volta de Cristo para nós. Talvez você possa se perguntar, mas irmã Michele, como que essa palavra tão antiga e ainda do Antigo Testamento pode fazer a diferença na minha vida? Irmãos, nós começamos aqui. Depois disso, falou o Senhor a Moisés dizendo. O Senhor estava dando comando. O Senhor aqui começou a dar diretrizes de como deveria ser as ofertas que deveriam ser comidas. Então, irmãos, ainda hoje o Senhor fala conosco dessa forma. Ele nos dá comando. O Senhor nos dá diretrizes de como nós devemos fazer, de como nós devemos caminhar, de como nós devemos proceder. Nós devemos atentar para a voz do Senhor. E aqui o Senhor estava chamando o povo a se atentar para a voz dele, para o direcionamento que ele estava dando. E declarando, olha, no final do versículo 2 e de todo esse capítulo 22, você vai ver o Senhor dar a voz de comando, dar a diretriz e dizer, eu sou o Senhor. Em todo este capítulo você vai ver isso. O Senhor dizendo e declarando, eu sou o Senhor. Então, irmãos, é muito importante que nesse tempo que nós estamos no hoje, nós também devemos dar atenção a essa palavra. Sim, porque o Senhor, ainda hoje, Ele é o Senhor. Ele é o grande eu sou. Em toda a nossa trajetória, Ele vai continuar sendo o Senhor e o grande eu sou. Amém? E daqui do versículo 3 em diante, ele começa com os comandos, ele começa a dar diretrizes. Olha, todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar a coisas santas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Irmãos, tudo o que nós vamos fazer, nós devemos santificar ao Senhor. Mas nós não devemos trazer o impuro, o defeituoso e o danificado para apresentar ao Senhor. Não, nós devemos apresentar ao Senhor aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é sem defeito. O que de nós, o que de mim e de você, nós podemos apresentar ao Senhor hoje como sem defeito, como puro. Aqui o Senhor falava acerca de comer as coisas santas. Aqui ele vai falar de animais.
Aqui ele vai falar em toda essa parte do versículo 1 até o 16, de como nós devemos estar, a condição pela qual nós devemos apresentar isso ao Senhor. Aqui ele dá direções. Olha, aqui está dizendo: ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas até que seja limpo. Ou seja, o Senhor chamou a família de Arão. O Senhor chamou Arão para ser o sacerdote e juntamente com a família dele se santificarem. O Senhor não está desprezando ninguém da linhagem de Arão, mas Ele está dizendo: olha, mesmo sendo da sua família, da sua linhagem de sacerdote, é necessário que esteja limpo. Irmãos, o Senhor nos chamou primeiro dentro da nossa casa, chamou a mim, chamou a você. E o Senhor está buscando em nós essa santificação, para que possamos ensinar a santidade aos nossos. E aqui o Senhor estava falando isso com Arão, a respeito da família sacerdotal de Arão. Olha, Arão, não é porque você é o sacerdote, porque você é o escolhido, que a sua casa, a sua família vai se apresentar de qualquer jeito perante mim. Não é que vocês vão comer de qualquer forma, apresentar ofertas qualquer diante de mim. Não. Aqui ele chamou toda a linhagem de Arão para ser limpa. E assim, irmãos, é a nossa vida. O Senhor está chamando nós para nos santificarmos, para nos purificarmos, para não nos apresentarmos como oferta diante dele de qualquer forma, para que a nossa geração não seja contaminada. Precisamos nos santificar, precisamos estar limpos diante do Senhor. Continuando aqui, ele fala, olha, no versículo 5, ou qualquer que tocar algum réptil pelo que se fez imundo, ou algum homem pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundície, o homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. Devemos prestar atenção. Devemos prestar atenção na direção que o Senhor está dando. Olha, se comer, se tocar, será imundo. Mas aqui o Senhor também dá oportunidade. Mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O Senhor não está nos desprezando, porque estamos sujos pelo pecado. O Senhor não está nos desprezando por termos tocado em coisas imundas, por ter trago a imundície para as nossas vidas através do pecado. Mas Ele está dando uma direção. Olha, tem jeito. Se você me obedecer, se você se submeter e cumprir os meus comandos, tem jeito. Isso é para mim e para você no dia de hoje. Porque hoje nós temos Jesus. Como foi colocado aqui no dia de ontem, no capítulo 21. Hoje nós temos Jesus. Nós temos esse acesso. E através do sangue de Jesus nós somos purificados. Amém? E seguindo aqui, no versículo 8, diz que o corpo morto e dilacerado não comerá, para ele se não contaminar. Olha o Senhor dizendo, eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que o santifico. Eu quero abrir aqui um parêntese a respeito desse versículo 9, que diz, guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele. Aqui, o Josué, ele já fazia parte dessa história. E lá em Josué, no capítulo 24, nós vamos ver que Josué, ele também
também ele é obediente e submisso aos comandos do Senhor. E ele é bem incisivo em dizer para o povo: olha, se vocês não querem se santificar, se vocês não querem serem obedientes, eu serei junto com a minha casa. Então, Josué teve uma postura em andar em santificação junto com a casa dele. E para isso o Senhor também está nos chamando. Para isso também o Senhor está nos chamando. E seguindo aqui, no versículo 10 diz: também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Ou seja, quem você está trazendo para a sua comunhão? Quem você está trazendo para o lugar, para a atmosfera de santidade, de santificação que você está buscando? Cuidado. Cuidado com quem você está trazendo para ter comunhão com Deus. Cuidado com isso. Isso é muito sério. Você às vezes traz uma pessoa de fora para fazer parte da sua vida espiritual e você não conhece a caminhada dessa pessoa, você não sabe de que forma ela se porta, de que forma ela crê, de que forma ela se submete ao Senhor. Cuidado. Às vezes você está trazendo o profano para dentro do ambiente, do lugar da sua vida, que você está buscando uma santidade, uma santificação. Aleluia, glória a Deus. Aqui no versículo 12 diz: e quando a filha do sacerdote se casar com homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Opa, acendeu uma luz de alerta, e não de sabedoria e conhecimento, uma lâmpada de alerta aqui. Por quê? Porque olha o que diz: e quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não mais vai poder desfrutar da bênção, da linhagem da qual ela serve. Ela estava inserida. Por quê? Aqui diz homem estranho. Não era da linhagem. Não fazia parte, porque em estudos anteriores nós aprendemos que o Senhor teve uma época que os homens desobedeceram e se casaram com mulheres estranhas. Por isso houve gigantes na terra. Porque os homens se casaram com mulheres estranhas, com mulheres de outra linhagem, com homens de outra linhagem. E isso gerou inimigos na terra. Será que aqui, mesmo fazendo parte da linhagem sacerdotal, essa filha estava inserida na obediência e na submissão? Porque a palavra diz que ela se casou com um homem estranho. Como você tem direcionado seus filhos? Aqui na Igreja Batista Filadélfia, nós temos tido ensinamentos a respeito de criação de filhos. Aqui existe a faculdade da família, que nos ensina a inserir esse comportamento de criação, de obediência, de submissão à luz da palavra, para que os nossos filhos não venham cometer erros, para que os nossos filhos não venham infringir a palavra do Senhor, para que eles não percam o direito de se alimentarem do banquete do Senhor. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver semente, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Ou seja, havia uma condição para que essa filha do sacerdote pudesse novamente se alimentar desse manjar, né? Dessa alimentação boa, consagrada ao Senhor. Havia uma condição: se ela se tornasse viúva
ou se ela fosse repudiada pelo marido. Aí sim, ela tornaria a casa de seu pai como na sua mocidade, ou seja, quando ainda solteira, e ela teria novamente o direito de comer. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Ou seja, se alguém comer por erro, por engano, se acrescentará o seu quinto, uma porcentagem a mais, ela dará ao sacerdote, essa pessoa dará ao sacerdote. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem os farão levar à iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Eu quero frisar esse versículo 16 a respeito de que aqui fala, nem os farão levar à iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas. Práticas do pecado que nos levam à iniquidade. Práticas erradas que nos levam a ter as práticas da iniquidade, que é um pecado resistente na nossa vida. Não leve ninguém a pecar com o seu pecado. Cuidado. Se você está pecando, não traga ninguém para o seu círculo de pecado. Não coloque esse jugo, essa culpa do seu pecado também sobre outras pessoas. Assuma, não justifique, mas assuma os seus erros, o seu pecado, a sua transgressão. Assuma isso diante do Senhor, mas não divida a sua culpa do pecado. O pecado que você sabe o que é certo e o que é errado, e você decidiu praticar mesmo assim. Olhe para o Senhor. A palavra do Senhor diz que quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. E na luz do Senhor há conselho. Na luz do Senhor há conhecimento. Para que nós venhamos sair dessa condição de pecadores que insistem no pecado. Amém? Então vamos passar aqui a partir do verso 17, que fala sobre agora os animais sacrificados. Como devem ser as ofertas de animais sacrificados? Devem ser sem defeitos. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que, da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, quer oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha, das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária sem mancha, será para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado ou moído, ou despedaçado ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus, de todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Falta nelas há, não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis num dia. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade.
No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. O Senhor está afirmando, Ele é o Senhor. E nós devemos reconhecer isto, Ele é o Senhor. Irmãos, aqui, a respeito dos animais sacrificados, devem ser sem defeitos. Por que sem defeito? Porque nós vamos oferecer a um Deus que é puro, que é santo, que é verdadeiro, que é sem defeito algum. O nosso Jesus, a palavra diz que Ele foi ao matadouro como ovelha muda, para morrer a morte de cruz. Mas o que isso quer dizer, irmã Michele? Aí está falando da morte, mas Ele foi entregue um cordeiro sem defeito pela salvação da humanidade. O nosso Deus é perfeito. O nosso Senhor Jesus é perfeito. Ele andou na terra, mas não havia dolo nele, não havia pecado, não havia dano. Em tudo nosso Senhor Jesus é perfeito. Ele não foi, Ele é, porque Ele é vivo e Ele é ressurreto. E nós devemos aprender com o Pai, que nos ensinou esse primeiro modelo de oferta pura e santa, que foi o Senhor Jesus, entregue por toda a humanidade. Amém? E aqui não foi diferente. O Senhor continuou falando com Moisés e dando diretrizes, dando comandos à casa de Arão. Aleluias. Diz aqui que qualquer da casa de Israel, dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta, quer dos votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha, das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita o vosso favor. Eu comparo essa passagem aqui como aquela de Gênesis 4. Vamos lá para Gênesis 4, que fala sobre a excelência da oferta de Abel. Não é verdade? Todos nós sabemos e conhecemos essa trajetória que foi a história da oferta de Caim e de Abel. Amém? Então aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, nós temos a explanação da oferta, não só do nascimento de Caim, Abel e Sete, mas também da oferta que eles, Caim e Abel, ofertaram ao Senhor. Aqui diz assim, que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Vamos voltar aqui para Levítico, no capítulo 22, por que eu estou citando a oferta de Abel? Porque a oferta de Abel, ela foi uma oferta de excelência. E é essa oferta de animais de excelência que o Senhor está falando aqui do versículo 17 ao 33. Ele está colocando aqui, ele está pontuando, se ele for rugoso, se ele tiver impinge, se ele tiver algum defeito, este não é apropriado para colocar em oferta diante de mim. Mas aquele que for puro, aquele que não tiver defeito, aquele que estiver limpo totalmente de qualquer dano. Por quê?
Aqui ele estava falando, se você perceber bem, ele estava falando de danos físicos. Ele não estava falando ele falou aqui de deficiência, né? Falou o cego ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges. Este não oferecereis ao Senhor, e deles não porei oferta queimada ao Senhor no altar. Porém o boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Tanto aqui no versículo 22 como no versículo 23, há deficiências físicas. Aqui no versículo 22, fala do quebrado e do aleijado e do verrugoso. Porque a sarna ou impinge eram doenças, eram enfermidades. Então, o animal que estivesse doente e com essas deficiências e cego, não poderiam ser oferecidos. Mas, aqui no versículo 23, diz que o boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, não era uma deficiência. Esse não era considerado uma deficiência. Então, nós devemos, quando nós ofertarmos ao Senhor, como nós estamos levando a nossa oferta? Como está o nosso coração? Porque antes de nós entregarmos a nossa oferta física, a nossa oferta começa aqui, dentro de nós. E como está dentro de nós? Nós estamos deficientes? Nós estamos enfermos espiritualmente, emocionalmente? Como nós estamos aqui dentro? Porque toda ação física, primeiro ela parte daqui de dentro. Assim como a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio, assim também é a nossa oferta. Como você tem apresentado a sua oferta diante do Senhor? Porque primeiro você apresenta ela aqui dentro. Amém? E continuando aqui também, eu quero colocar mais aqui já para o final, quando o Senhor começa a declarar, aqui no 29, que diz assim: e quando sacrificar de sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. De vossa vontade. Que você não seja forçado, mas que arda em você o desejo de louvar o Senhor com as suas ofertas. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Isso aqui nos remete, ao maná, quando o povo estava no deserto. Todos os dias o Senhor alimentava com o maná. Não se podia guardar nada, esse era o comando. Não se podia guardar nada. Tudo que descesse do céu para alimentar naquele dia teria que ser consumido naquele dia. E aqui não é diferente. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, o Senhor já nos tirou do lugar de escravidão. A palavra do Senhor diz que Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele já nos tirou do Egito das trevas e já nos colocou num lugar de segurança, num lugar de luz do Senhor, num lugar de esclarecimento. Aleluias. O Senhor nos chama a reconhecer Ele. Você percebeu que aqui no versículo 2, ele encerra dizendo: eu sou o Senhor. E no versículo 33 do mesmo capítulo 22, ele encerra dizendo: eu sou o Senhor. Ou seja, do início ao fim,
Ele é o Senhor. A palavra diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. De que forma você tem ofertado ao Senhor? De que forma tem saído daqui de dentro o desejo de ofertar ao Senhor? Aqui está dizendo no versículo 23, para encerrar: porém o boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Oferta voluntária. Oferta de amor. Oferta sem interesses. Oferta voluntária. Oferta por voto. Eu me remeto agora ao voto que Ana fez. Ao voto que Ana fez. Se ela gerasse um filho, se a madre dela se abrisse, ela entregaria como primícia. Esse foi o voto dela. Ela entregaria como primícia para estar sendo ensinado pelo Senhor. Quem seria o pai da primícia de Ana, seja homem ou seja mulher, seria o Deus Todo-Poderoso ao qual ela fez o voto. E assim ela cumpriu. Havia um interesse, mas não era um interesse egoísta da parte de Ana. Havia um interesse de amor. E ela consagrou esse voto dela ao Senhor e assim ela cumpriu. E eu chamo a sua atenção nesta manhã para todos esses ensinamentos que têm sido pontuados aqui, sobre a nossa caminhada, sobre como nós temos nos comportado diante das situações, se nós temos atentado à voz de comando do Senhor para as nossas vidas, se nós temos somente obedecido, mas se nós estamos obedecendo e nos submetendo à voz de comando do Senhor, porque aqui não havia saída. Ou você obedecia e se submetia às diretrizes, ou então você sofreria o dano. E não é diferente no dia de hoje. Você tem só obedecido, ou você tem se submetido também à voz do Senhor? Escolha a melhor parte. Faça como Maria, aos pés de Jesus, na casa de Lázaro. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu ouvir, obedecer e se submeter. Ela não somente obedeceu porque ela poderia obedecer fazendo as coisas, ajudando Marta nos afazeres de casa. Mas ela decidiu obedecer e se submeter. E você? O que você decide no dia de hoje? Somente obedecer ou obedecer e se submeter a esta palavra, que é o comando de Deus, que é o esclarecer do Senhor para nós, que é a luz do Senhor, como está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela ilumina o caminho que nós devemos seguir. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra ela é real. A tua palavra ela é verdadeira, ela não mente. E ela, Pai, é a nossa bússola que nos direciona, Pai, aonde nós devemos ir, de que forma nós devemos fazer. Tu és esse, Senhor, que por amor tão grande, meu Deus, tem nos ajudado através da tua palavra. E eu creio, Pai, que cada dia, Pai, nós teremos os nossos olhos desvendados para que possamos caminhar na verdade da Tua palavra dia após dia. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém?